Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do Discípulos Podcast. Se você não me conhece, meu nome é Giovanni Marques e estamos aqui para mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos continuar os assuntos referente ao discipulado cristão. O discipulado cristão é um dos temas mais importantes da nossa caminhada cristã. Quando a gente começa a nossa caminhada com Jesus, é importantíssimo que a gente participe de um discipulado para que nós caminhemos no nosso amadurecimento cristão. O que é um discipulado? Um discipulado é onde você vai estar sendo liderado por pessoas e você vai estar estudando a Bíblia junto com essas pessoas e você vai estar sendo acompanhado com esses líderes. E o objetivo é para que você amadureça, para que você conheça Jesus conforme a sua caminhada e você consiga suportar os enganos, suportar as tribulações, para quando chegar os tempos de tribulação. Mas o discipulado é principalmente para a gente amadurecer na nossa fé. É principalmente para que a gente possa caminhar, na medida do possível, juntos com Jesus, juntos com a palavra de Deus. E hoje, eu e o pastor Antônio vamos conversar aqui no Discípulos Podcast sobre a pessoa mais importante da Bíblia, sobre Jesus. A gente vai conversar sobre quem é Jesus. Esse é o tema do nosso bate-papo de hoje. E o assunto sobre quem é Jesus, se você for olhar com a perspectiva cristã, desde Gênesis a Apocalipse, a gente percebe que a Bíblia tem falado sobre Jesus, tem nos dado sinais sobre Jesus. Jesus é a pessoa mais mencionada na Bíblia. Jesus é a pessoa mais importante da Bíblia. Inclusive ali no Novo Testamento, o Evangelho de Marcos, Mateus, Lucas, o Evangelho de João, eles vão falar sobre o ministério de Jesus, eles vão falar sobre a genealogia de Jesus, eles vão falar sobre o nascimento de Jesus, sobre tudo que Jesus fez e principalmente sobre quem é Jesus. Quem é Jesus, na verdade, foi o assunto mais debatido na igreja primitiva. Eles tiveram que combater as heresias daquela época. E hoje não é diferente. A importância da gente estudar sobre quem é Jesus é muito importante a gente estudar sobre isso. Porque o conhecimento sobre quem é Jesus, na verdade, é o conhecimento mais importante que vamos ter em toda a nossa caminhada. Saber quem é Jesus, receber essa revelação do Espírito de quem é Jesus, estudar na Bíblia sobre quem é Jesus, conversar com seus liderados sobre quem é Jesus, pregar sobre quem é Jesus, é a coisa mais especial, mais maravilhosa, mais importante do discipulado cristão. E na verdade, Jesus é a pessoa mais importante de toda a história da humanidade. Ele foi a pessoa mais amada de todo mundo, é a pessoa mais amada e mais desejada, mas também é a pessoa mais perseguida e mais odiada de toda a história da humanidade. E hoje, nos tempos atuais, também é assim. Hoje, Jesus é a pessoa mais estudada, é a pessoa mais amada, mas também é a pessoa mais perseguida, porque a gente sabe que quando há essa perseguição aos cristãos, na verdade, eles estão perseguindo o próprio Cristo. Então, é de suma importância esse estudo sobre quem é Jesus. Então, eu vou mandar agora o link para o pastor Antônio Carlos e daqui a pouquinho a gente já vai entrar na nossa conversa. Se inscreva no canal, ative o sininho para você ficar atento a novas notificações, a novos vídeos. Compartilhe esse vídeo com mais amigos que você conhece, que amam também a palavra de Deus. Sem mais delongas, então segue a vinheta e vamos lá. Fala pastor, seja bem-vindo no Amém. nosso canal. Glória a Deus.
Pastor Antônio Carlos Vieira. Estamos aqui para mais um vídeo, né, pastor? Para a gente estar conversando, nosso canal Discípulos Podcast. E a gente vai estar conversando agora continuar, né, nessa linha do discipulado cristão. Eu tinha gravado alguns vídeos, pastor, não sei se você tinha visto, alguns vídeos sobre os princípios, né, do discipulado cristão. Aí eu gravei sobre a criação, sobre o pecado, sobre quem é Jesus, algumas coisas. Então a gente pode continuar falando sobre os fundamentos da fé. E hoje, especificamente, nós vamos falar sobre quem é Jesus. O pastor vai abordar algumas coisas, né, pastor, que são de muita importância para que a gente tenha um entendimento correto e para que a gente não caia no engano, né? Que tem muito engano por aí, tem muita falsa doutrina. Inclusive ali no tempo ali de Jesus, quem é Jesus foi o assunto mais debatido, um dos assuntos mais debatidos, né? Sobre a essência do Filho de Deus. Sim. Ali em Atos dos No tempo, Apóstolos ali. sim. Os próprios discípulos também, né? Eles mesmos, né, tinham algum questionamento, eles mesmos, algumas vezes, assim, ficaram meio duvidosos. A gente vê isso porque o próprio Jesus, ele também traz isso, ele fala a respeito de quem é ele, né, nos evangelhos. Sim, E verdade. um exemplo aqui mais forte que a gente tem, né, que é por isso que a gente fala a importância, né, de quem quer ter uma vida com Cristo, de intimidade, né, é a meditação, a leitura da palavra, meditação, né, sobre a ação do Espírito Santo, né, porque ele é que traz e faz a revelação, né. E interessante que o próprio Jesus também deixou isso, né. Uma passagem que eu acho bem interessante, né, que basicamente o próprio Jesus respondendo essa pergunta, né, quem é Jesus, né? Que está lá no Evangelho de João, né, a partir do versículo 19, né, quando ali ele fala da missão dele, né, quem ele é, né, explicando, Aham. né, o que ele veio fazer. João capítulo 1, pastor? Oi? É João capítulo 1? João, capítulo 5, né, o João capítulo 5 ali no 19 em diante. Aham. Lá no 5, Jesus já explica a missão dele, já escolhe melhor, explica quem é ele, né, que é lá no 24 tem uma frase bem forte que diz assim, ó, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida, né? Referindo-se, né, realmente a ele, né? Porque aqui nesse contexto aqui, João 5 do 19 em diante, né, Aham. o que Jesus vem aqui, vem realmente mostrando quem é ele, né? E qual é o propósito dele, né? Qual o propósito que ele tem aqui na Terra conosco. É Sim, isso que é aham. interessante aqui. É interessante essa dúvida que os discípulos tinham, né? Que Sim, realmente, se a gente for olhar numa perspectiva assim, dos povos judeu, né? Que eles realmente eles estavam ali sendo não escravizados, mas eles estavam sendo oprimidos ali pelo sistema de Roma ali, né? Então eles, sim. eles estavam aguardando o Messias, né? Que ia O governar sobre libertador, eles, né? E sim. quando Jesus vem tão simples, tão humilde e falando, né, que ele era o filho de Deus e fazendo tudo aquilo, então houve uma confusão ali no meio deles, não só dos discípulos, mas também de todos os líderes ali, né? Então, realmente, quando Jesus começa a pregar, né, começa a ensinar sobre quem ele aí os discípulos durante ali, os 3 anos, né, que não foi no começo, né, foi Não. conforme foi passar o tempo que eles o foram entendendo. Aí ainda depois, ainda quando Jesus morreu, ficou mais 40 dias com eles explicando, né? Então É realmente verdade. esse assunto sobre quem era Jesus realmente Aqui, foi muito debatido e muito discutido naquela época. E até nos dias de hoje, né? É discutido. sim. Hoje as pessoas discutem muito a respeito de quem é Jesus, né? E o interessante, assim, dentro de um contexto desse, né, que todos têm que entender, é que é necessário, primeiro, que nós temos que conhecê-lo, né? E aí o interessante é que esse conhecer, por isso que a gente foca a busca, né?
e a intimidade, porque, na verdade, o sentido da palavra conhecer, que está na Bíblia, que é do hebraico, não é no sentido de adquirir é, fatos ou buscar, né, alguma coisa que relacione os fatos. Mas o sentido de conhecer, que a Bíblia fala, é realmente isso, estar junto. Né? Como que eu conheço? Eu estou junto. Por isso que Jesus andou com os 12, porque eles Uhum. precisam conhecer, eles precisavam conhecer Jesus. E como que eles iam conhecer? Se eles estivessem ali na caminhada, porque o conhecer é isso, é ter intimidade, estar junto. Né? E é isso que é necessário. Então, acima de tudo, né, o principal é que a pessoa, para conhecer Jesus, ela tem que ter essa caminhada, entender esse princípio, de estar junto, né? De ter alguém junto, que caminhe junto, não simplesmente só ouvir, né, ou só ler alguma coisa, mas caminhar junto, sentar. Foi isso que os discípulos faziam. Né? Eles estavam ali, eles perguntavam, questionavam Jesus, falavam com ele, porque e Jesus entendia isso, porque ele sabia que era um modo de haver esse conhecer, né, para eles. É verdade. Quando Jesus começa a fazer as coisas, você lembra, pastor, quando a primeira vez que Pedro, né, Pedro viu Jesus ali pescando ali no mar ali da Galileia, a primeira coisa que ele viu Jesus fazer foi pregar, né? E logo Uhum. depois Jesus já fez o milagre ali junto, né? Sim, No mesmo dia, no mesmo momento ali, ele já fez o milagre dos peixes, né? Que da pesca. eles tinham, se eu não me engano, eles ficaram ali à noite pescando Sim. Não e pegavam não nada, não pegaram nada, conseguiam. estavam desanimados e eles dependiam da pesca, né? Esse era Sim, era o sim. principal serviço que eles faziam lá, né? Principalmente a família de Pedro ali, Sim, tudo. E aham, o Pedro, principal quando recurso que eles tinham. Aham. E Pedro, quando ele teve esse encontro com Jesus, ele já viu essa questão do Jesus, o Filho de Deus, porque a questão do Filho de Deus está ligado ali com os milagres, né? Com a Sim. essência, né? Então Pedro já tem esse Uhum. encontro com Jesus. E ali no. Eu estou estudando o Evangelho de Marcos, e bastante estudiosos vão dizer que Marcos, quem ajudou Marcos a escrever o Evangelho foi o próprio Pedro. E quando você vai ler ali, você realmente percebe assim a como Pedro via Jesus, como ele se encontrou com Jesus. Você percebe ali na leitura de Marcos que realmente tem traços ali de como Pedro via Jesus e de como ele conheceu Jesus. E igual o pastor falou, É. né, da importância da gente conhecer Jesus Aham. na intimidade, né? Muitas vezes quando a gente Sim, começa a nossa caminhada cristã, a gente não procura esse discipulado e a gente acaba não tendo isso no começo, né? A sim, gente sim, é. acaba se Tem perdendo depois. É muito, por isso que é sim, importante, né? A gente, isso é uma caminhada, né? aham, ali com o pastor, sempre procurar estar junto com a igreja, aprendendo, sendo liderado, estudando sobre quem é Isso Jesus. ter alguém que esteja com você e caminhe com você. Você caminhe com ele e ele com você. Isso é um ponto importante. E eu aprendi uma coisa muito boa e válida, né, por alguns ministérios que eu tive, né, que o discipulado, quer dizer, se você faz aquele discipulado como se fosse só uma aula que reúne um monte de pessoas na sala e só fala, 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 Hum, fala, ele não tem tanto efeito como um discipulado que é um a um, onde você senta com a pessoa, onde você conversa com a pessoa, e aquilo que Jesus fazia, sentava com eles, conversava, via as dúvidas, ouvia, porque também, muitas vezes, é importante quem está discipulando ouvir a pessoa, para ver, de fato, como que a pessoa está se movendo naquilo ali, o que, que ela tem de dúvida de fato, como, né, ela está entendendo e recebendo aquilo ali naquele momento. é verdade. E porque às vezes, na verdade, a maioria das vezes a pessoa que começa a sua caminhada, ela vem de outro contexto, né? E muitas vezes ela vem de Sim, contextos que falavam de Jesus de uma maneira bem diferente da Bíblia. Então, correto. quando ela começa a aprender esse discipulado, quem é Jesus ali, com a igreja, tudo, ela se livra do engano. Tem um versículo aqui que eu achei
interessante para a gente estar lendo. Hebreus capítulo 1, do 3 ao 4. Uhum. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se Uhum. tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Então aqui eu achei interessante, tão superior aos anjos. E tem muitas religiões aí que vão se colocar. Alguns deuses, né, dessas Uhum. religiões vão se colocar na mesma altura que Jesus, né? E na maioria das Sim. vezes, as pessoas vêm de uma cultura onde elas tinham esse entendimento sobre Jesus, que era mais só apenas mais um profeta, ou que coloca Jesus não como um Deus, né, mas como uma pessoa normal. Principalmente tem uma religião que acho que é a Testemunha de Jeová, né, se eu não me engano, que eles vão colocar à prova, né, a divindade de Cristo, que é apenas Uhum. mais um profeta. Então, É quando a muito gente começa a estudar sobre quem é Jesus, a gente se livra desses enganos, né, pastor? desses enganos, né? É, de que ele foi um profeta, mas não foi simplesmente só Isso, um é. profeta. Ele foi muito mais do que isso, né? Ele como filho, né, de Deus, exerceu todos os princípios que Deus exigia que fosse exercido por alguém para estar ao lado dele, né? Ele, né, é filho, ele é sacerdote, né? Ele é profeta e vai se tornar o rei, né? O rei de toda a humanidade. Isso que as pessoas precisam, né, clarear a mente, né? Entender, né? E lá na essência, é uma coisa que, como nós estamos falando aqui, que quem revela, né, realmente também é o próprio Deus, né? Então, quando você busca, quando as pessoas querem buscar de fato, né, buscar quem é Jesus, né, não é um buscar, que nem eu digo, só desse conhecimento literário, mas um conhecimento através do Espírito, né, na profundidade. Isso o próprio Deus revela, né? Isso só lembrar lá em Mateus 16, né, quando Jesus está reunido com os discípulos, né? E ele pergunta, né? O que dizem os homens quem eu sou? Aí um diz, você é Elias, você é João Batista, dizem que você é João Batista, outros dizem que é Jeremias, né? Ou algum dos profetas. Aí ele perguntou, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Né? E Pedro antecipa-se a ele e diz, né? Tu és o Cristo, filho do Deus vivo, né? E que Jesus afirma para ele é que isso foi revelado pelo próprio Deus a ele, não foi, né, uma revelação de carne, né, de conhecimento, mas foi uma revelação que veio do próprio Deus diretamente a Pedro, porque Pedro tinha esse interesse, ele na verdade não estava ali buscando quem é esse homem. Veja ele fazer, será que é só realmente um profeta? Ou será que ele é muito mais do que um profeta? Então, ali, quando ele se sente, né, assim, diante desse propósito de ter alguma resposta para, primeiro para ele e para todos, né, o próprio Jesus falou, né, que não foi algo dele, foi o próprio mover de Deus, o Espírito ali se mover na vida dele, e ele ter essa revelação, por isso que ele declarou isso, porque senão ele não conseguiria dizer, né? Porque os outros ficaram talvez até olhando, e agora, o que nós vamos responder, né? E ele não, ele foi bem direcionado e foi bem pontual. E isso que realmente mostrou ali, olha, ele estava buscando, né? Por isso a necessidade que a pessoa tenha, né, de o buscar, realmente é isso, é um aprofundamento, tá entendendo? É uma busca, é buscar uma intimidade, né, para que o próprio Deus revele, né, para ele quem é o filho. Interessante, pastor, que eu já passei por isso, essa pergunta aí que Jesus fez, Uhum. bem no começo dos 2 primeiros anos da minha conversão. A gente começou a se reunir na casa de uns amigos e, e teve um dia lá que eu não sei quem estava ministrando a palavra, daí ele perguntou assim: quem é Jesus? Né? Ele perguntou ali para as pessoas ali, naquele momento, quem é Jesus? E eu fiquei na dúvida, porque eu estava começando ainda tipo, a caminhada, eu tinha recebido Sim. algumas revelações assim do Cristo Salvador, tudo,
mas ali naquele momento, ali a gente, na nossa imaturidade, a gente fica com um pouco Uhum. de medo de falar, né? Isso que o pastor Ah, falou sim, também, sim. né? Do conhecimento através do Espírito. O ministério de Jesus foi assim, né? Ele, antes dele começar o ministério, ele foi cheio do Espírito, né? Ele foi capacitado para começar seu Correto. ministério. E quando ele começa a pregar o evangelho, e quando ele começa ali a chamar os discípulos, quem ajudou os discípulos a entender quem é Jesus, né? Igual o pastor falou, quem ajudou também todos ali, os seguidores de Jesus, quem revelou para eles, na verdade, quem era Jesus, foi o Espírito Santo, né? Jesus pregava, mas quem Sim, revelava sim. era o Espírito que estava com ele, né? O Espírito que veio do Pai, estava com Aí Jesus. Ele que ajudou, né? trazia, né? Trazia não só a revelação de quem é Jesus, mas ele trazia ali os milagres, o poder para Uhum. que atuava através de Jesus. Então realmente é o Espírito Santo que nos conduz, né, a conhecer Jesus. E isso que nos mostra, porque é, principalmente, né, na época, que não era muito comum acontecer mais aquilo, principalmente ali naquela região, e no meio do povo de Israel, né? Já não tinham mais aqueles, como aconteceram no passado, quando tinham os profetas, Verdade. que Deus fazia grandes coisas através desses homens, através, né, não só dos profetas, mas de outros homens, né, que são ali, que Deus usou, como, né, o próprio Moisés, o Davi, entendendo? Que eram homens e não eram nem profeta nem sacerdote, mas Deus usou muito eles. Através deles, Deus fez muitas maravilhas, né? E alguns reis. Então, o que está acontecendo? Eles não tinham mais isso daí. Então, quando isso começa a acontecer, né, alguns ficam meio atônitos, né, de ver aquilo, não entenderam, mas realmente quem trouxe a revelação foi o próprio Espírito, que estava andando junto com eles, através de Jesus, e ele mesmo movia neles e trazia aquela convicção: olha, esse é o Filho de Deus. Por isso que Pedro teve essa convicção, porque aquilo quem falou dentro dele foi o próprio Espírito, do Espírito Santo ali, né, que vai, se move, né, na vida dele e fala: ó, fale isso, que é isso daqui que é a resposta. E você tem que ter essa convicção. Esse período aí que eles não tinham mover do Espírito mais foi o período dos 400 anos, né? Aham. Como é que fala? Intertestamentário, né? Que fala. A Sim, teologia sim. fala. Imagine 400 anos sem o agir do Espírito. Então, Sem o realmente mover, Jesus né? ele veio trazer um novo tempo naquela época ali, né? Uma, Aham. uma nova era, a era dos milagres, aí até a questão de expulsar demônios ali, eles não tinham, né? Não tinham ainda passado por essa experiência de expulsar os Sim, sim, né? demônios, de De demônio curar ser os expulso. enfermos. Então Aham. realmente ali o Espírito Santo fez parte da vida ali da igreja, não só ali dos evangelhos, mas lá também em Atos, né? Quando os discípulos continuaram o Sim, ah, ministério. Inclusive ali Atos dos Apóstolos, na verdade, a gente pode chamar de Atos do Espírito, né? Que com certeza, é verdade. Atos do Espírito. Tem mais alguma coisa que o pastor queira mencionar? Aí, lembrando também, né, como a gente fala, né, a respeito que pela palavra, né, fundamento, né, que Jesus ele já foi revelado e foi, né, assim, a própria palavra expunha quem ele era e já trazia ele como essência, né, desde o Velho Testamento, como nós estamos aqui, podemos citar até o profeta Isaías, né, Daniel também fala, né, desse libertador, e outros profetas falam daquele que viria, que seria o libertador, que seria realmente aquele enviado pelo próprio Deus para mover, O né? E Messias. desde até do começo, né, como lá em Gênesis, né, se você pegar em Gênesis, já havia essa promessa desse libertador, né, que está lá em Gênesis 3, ali 15, no né? 5 diz assim: porém, inimizade entre ti e a Ah, mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. E este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quando Deus ali estava
falando a respeito da sentença que ele estava lançando sobre a serpente, né? Nesse caso aqui. Então, ele é muito claro. Tanto é que ele fala assim, e o seu descendente, ele usa um termo aqui muito claro, quando ele fala, por eles adiante a tua descendência e o seu descendente, Aham. né? O seu descendente da mulher. Ele não falou nem no plural, ele falou o seu descendente. O Estava descendente, né? dando aqui declarado, pontual, e era singular, referia-se a uma pessoa. Já Aham. estava afirmando aqui, vai ser esse que vai fazer esmagar a cabeça, que vai realmente se impor, né, sobre toda essa ação da maldade que veio através, né, do pecado quando entrou no mundo. É interessante porque a Bíblia fala, eu não lembro qual versículo, eu acho que é Paulo que vai falar que Jesus é o segundo Adão, né? Sim, fala que é o segundo Adão. Aham. E Como que o primeiro Adão ele não foi obediente, né? Que entrou o pecado no mundo, entrou entrou a morte isso, espiritual e aí Jesus ele foi obediente, né? Inclusive eu estava fazendo um estudo da da tentação do deserto, né? Que Jesus quando ele foi batizado ali por João do Batista e ele foi conduzido pelo deserto para ser tentado, né? Pelo diabo. isso, Aí eu passou lá. fiz essa ligação lá, que no Jardim do Éden a serpente tentou também eles. Sim, sim, E tentou, Adão e eles caiu. caíram. Uhum. Isso, E e Adão ali, caiu. agora o Jesus como sendo o segundo Adão, ele não caiu. E Não ele, caiu. e ele venceu ali a tentação por quem? Pelo Espírito, Pelo né? Espírito. Sim, Pela sim. palavra, né? Pelo poder do Espírito e pela palavra ali. Espírito Santo movendo-se sobre ele. Aham. Porque naquele momento ele ainda era o homem, né? Ele era Jesus o homem, porque ele veio como homem e se revela ao mundo e na ação do Espírito ele mostra que, né, que sendo homem é pelo Espírito, né? Depois ele vai se tornar verdadeiramente o Deus, né? Como ele é na sua intensidade e no seu poder, né? Isso é interessante. Interessante também que foi da mesma, vamos dizer assim, foi da mesma maneira. E lá no Éden, ele veio com a palavra de engano, né? Sim, Ele trouxe uma palavra de engano. Ludibriou, tentando distorcer a palavra de Deus, sim. né? E Eva caiu, Adão e Eva caíram nesse distorcer a palavra de Deus. E lá no deserto com Jesus, ele tentou novamente trazer o quê? Distorcer a palavra, para tentar derrubar Jesus. Só que Jesus, como tinha uma intimidade com o Pai genuína e não deixava isso sair, né, do seu ser, ele não se deixou levar. Ele realmente soube replicar, soube, né, responder dentro daquilo que o Senhor havia ensinado. Né? Sobre isso que o pastor falou, ali, né, ali no Jardim do Éden, é bom a gente falar sobre isso também, que ali Adão e Eva eles caíram ali no pecado de desobediência, né? Uhum, sim, E o Deus falou para eles não comerem da árvore do conhecimento do mal que traria morte, né? Traria para morte. eles. E o diabo, ele inverteu. Ele falou que se eles Uhum. comessem da árvore, eles iam ser conhecedores do bem e do mal. E, inclusive, até, né, no contexto você vê lá, Deus fala assim, só da árvore do conhecimento. Eu falo, mas vocês não podem comer de toda a árvore. Ele já, está entendendo? Ele já começou aqui para depois levar lá para... E Eva não percebeu, né, o engano que estava sendo ali, que ele estava usando as palavras para distorcendo ela totalmente, né? Por isso Aham. que ele se... Jesus não, foi firme, né? Não é assim que está escrito. Não está escrito isso. Tá entendendo? E ele vem com outra palavra rebatendo aquela que o diabo queria usar distorcida, né? Sim. É interessante, né, que Jesus ele estudava a Bíblia, né? Inclusive ali durante os 30 anos que Sim, ele sim. ministério particular, né, o ministério Ah, sim, que ele até os 30 anos ele estudou, né, bastante. E nossa, verdade. todas as vezes que os fariseus e os escribas vinham contra ele ali falar alguma coisa, ele trazia sempre uma palavra de sabedoria
e tudo que sim, estava escrito ali no Antigo Testamento, né? sim, ele usou a Torá, Jesus, né? Vamos dizer. Jesus era Isso. o cara, né, pastor? Ah, sim. Por isso que, né, aí isso que a pessoa tem que entender, né? É uma coisa que tem que ser também desmistificada é que Jesus, né, uma coisa que não quebrado durante muito tempo, ele era um judeu e viveu como judeu, tá entendendo? E seguia os princípios do judaísmo, né? Foi Sim. distorcido isso depois, né? Com ali depois do ano 300, quando há aquela a seção do Império Romano que toma conta da religião, eles quebram isso, tanto é que durante muito tempo eles queriam trazer assim, se fazia pinturas de Jesus, mostravam um Jesus assim branco, de olhos claros, uns cabelos claros, quer dizer, não era A Jesus. visão Então, a dos figura não romanos, né? É, sim, né? segundo o conceito romano. Aham. Até hoje, né? Até hoje, muitas as pessoas que não conhecem o Evangelho têm essa imagem, né, de Jesus Sim, loiro, cabelos compridos, olhos azuis, cabelos compridos, e é, pelinha bem branquinha, né? branquinho, né? Aham. Então, e não tem nada a ver com ele, que de fato, né, é, depois eu vi assim, algumas pesquisas que tentavam trazer mais ou menos a fisionomia de Jesus. Jesus era judeu, então ele tem a fisionomia de um judeu, ele era parecido com um judeu. Então nós servimos, na verdade, né, o nosso mestre, ele é um judeu, ele tem todos os princípios, né, que ele foi criado e apresentou, foi realmente referente ao ensino da Torá. Ele só pegou o ensino da Torá e tornou ela, expandiu esse ensino, trouxe com mais clareza para que o povo pudesse assim ter um discernimento maior e principalmente aqueles que principalmente levando a Torá para aqueles que não eram judeus, que eram gentios. E É isso que ele procurou fazer. é interessante Jesus como sendo judeu, ele ao mesmo tempo que ele era um homem normal, né, como um judeu, mas ele Uhum. também era o filho de Deus. E o próprio Filho do Deus vivo, isso. Aham. E ali no batismo de Jesus, o João Batista ele pregava o batismo de arrependimento para que as pessoas publicamente reconhecessem que eram pecadores e que elas queriam mudar de vida, né? E Sim, foi assim sim. que João Batista pregou ali Como no Rio Jordão. arrependimento. E o interessante é que Jesus, mesmo sendo Deus, né? Mesmo sendo filho de Deus, foi enviado pelo Pai, e ele foi ali batizado Sim, por João Batista, tipo assim, nos trazendo um exemplo, né? Para que a gente também possa se arrepender dos nossos pecados. pode se arrepender, sim, sim. Ele mostrou a importância do batismo e da gente se arrepender dos nossos pecados, né? Dos nossos E, pecados. e, E a é, gente ter e uma é- vida de arrependimento, uma vida de transformação, né? O batismo, ele significa, isso, né, dentro da essência, é isso daí, que você está disposto agora a viver uma vida diferente daquela que você levava antes, que você não quer mais viver sob o domínio do pecado, você não quer viver mais sobre os agrilhões do pecado, mas você quer viver uma vida em que você possa ter mais liberdade com respeito, né, à proximidade com Deus. eu trouxe esse assunto porque o discipulado cristão ele vai ser assim como Jesus fez também, né? A gente vai passar pelo Sim, batismo, a gente vai ser cheio do Espírito. E assim como sim. Jesus também, ele teve que passar ali pela tentação no deserto. No começo da nossa caminhada cristã, também a gente vai passar por muitas tentações e provações. Sim, Eu sim, sim, é lembro, verdade. pastor, da minha conversão, na semana que eu me converti, no mês que eu me converti, assim, parece que o mundo caiu ao meu redor, assim. O diabo Sim, tentou fazer com que eu pecasse de novo, que eu voltasse pro mundo. Então eu passei por um período de grande tribulação no primeiro mês ali. Aí sim, sim, é verdade. depois que eu comecei a aprender algumas coisas sobre a batalha espiritual, né? Que acontece quando você nasce de novo. Daí eu comecei a praticar daí e lutar contra isso. E Sim, no começo, quando a pessoa está caminhando na sua caminhada, no começo da sua fé, se não tiver esse fundamento sobre quem é Jesus e sobre esse início, né, do que acontece no reino espiritual, a pessoa acaba desistindo já no começo, se ela não tiver esse uhum, fundamento.
Por isso que é tão importante esse leite materno, né? Como Paulo diz, Sim, para que a pessoa possa caminhar e não desistir, não né? desistir. E Ah, sempre ter alguém junto que possa caminhar junto, nunca sozinha, né? Ter alguém que você saiba que já tem uma boa experiência, que possa caminhar com você e te ajudar nesse começo, que é o principal, né? sim, aham. Ah, quer falar mais alguma coisa? Então, porque a gente já tá com os 30 minutos, né? E se a gente Ah, for. tudo bem. Não, não, acho que por hoje acho que já fica mais tranquilo, né? Aham. Depois a gente vai abordando mais, beleza? Aham. Hoje foi mais para dar um fundamento, né, de como conhecer Jesus, que é a Ah, respeito do discipulado, que é a respeito da intimidade, que muitas sim, vezes a sim. gente estuda sobre quem é Jesus e essas coisas, pega um vídeo ali no YouTube, escuta ali um vídeo de 30, 40 minutos, igual provavelmente algumas pessoas vão assistir o nosso vídeo, só que a pessoa não procura em casa, né? Não abre sua Bíblia, não medita, não pede orientação para os seus líderes e acaba prejudicando a sua caminhada. Então, por isso que o pastor falou que é tão importante, né? Não apenas a gente ouvir sobre quem é Jesus, teologicamente, que é importante também, né? Mas Sim, a gente buscar essa revelação do Espírito. Eu acho que hoje o fundamento foi esse, né? Pra gente buscar esse aham, fundamento bíblico, mas esse fundamento, pelo Espírito, pelo Espírito, né, pastor? Então, sim. eu acho que é isso, então. Beleza, tranquilo. Então, pastor, Deus abençoe, obrigado pelo bate-papo. Eu te agradeço, tá? Deus abençoe você e aqueles que ouvirem, né? E que isso sirva assim de um alicerce para eles também. Aham. Amém? E nos próximos vídeos a gente pode conversar sobre outras coisas, sobre batismo, Sim. sobre os dons do Uhum. Espírito. Daí a gente vai conversando, daí a gente vai alinhando daí, tá? Sim, sim, com certeza. Então, Deus abençoe. Você também. Deus Até abençoe. Se o até a pas- próxima, Até então. a próxima. Se o pastor quiser finalizar, pode finalizar aí. Não, só finalizando, seria só realmente dizer, né, que você que né, está começando essa caminhada, realmente, né, é meditação na palavra, né, e busca do Espírito Santo, pedir que o Espírito Santo esteja junto e que ele revele essa palavra, né, a você, que você sempre busque na palavra. Ouvir pessoas, ouvir algumas coisas é bom, mas a essência é a palavra, o fundamento é a palavra, pela ação do Espírito na nossa vida. Isso aí, Deus abençoe. Amém. Pastor, pode apertar aí o botão de finalizar, que daí Tranquilo. eu continuo aqui para finalizar o vídeo. Obrigado, Falou. pastor. Tchau. Deus abençoe. Tchau. Deus Até a próxima. abençoe. Então é isso, pessoal. Hoje o vídeo apenas foi para a gente dar um fundamento sobre quem é Jesus, dar um alicerce para que vocês possam estudar sobre quem é Jesus saudavelmente. Hoje não foi assim um estudo profundo da parte teológica, mas a gente quis trazer algo mais prático para que você, na sua caminhada cristã, você possa conhecer Jesus, abrindo a sua Bíblia e meditando e orando e pedindo a revelação do Espírito. É de tal importância que você não apenas ouça a gente falar, que você não apenas leia livros, que você não apenas veja vídeos no YouTube, palestras, estudos, que você não apenas faça um estudo teológico e bem detalhado sobre quem é Jesus, porque às vezes a gente pode cair nesse engano, né, no engano de se orgulhar do conhecimento. Então, às vezes a gente pode ir na simplicidade ali de ler os evangelhos, né? O evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos, o evangelho de Lucas, o evangelho de João, e apenas ali meditar e pedir a revelação do Espírito. Esquecer às vezes um pouco sobre a questão muito teológica, né? Porque às vezes, igual a gente estava conversando, às vezes fica muito na letra e não tem a revelação do Espírito. Então é isso, Deus abençoe e até a próxima. Obrigado por ter assistido até aqui. Abraços.